shutdown nos Estados Unidos. Muito provavelmente vão ficar sem os dados que a gente costuma acompanhar da macroeconomia, pelo menos os dados que vêm ali dos Estados Unidos. Porém, os ativos não ligaram muito para isso. O que a gente viu hoje, após o shutdown, foi uma retomada, para o apetite ao risco. A gente viu, inclusive, o ouro retomando máximas históricas, renovando máximas históricas. O S&P 500 também fechou hoje renovando máximas históricas. O Bitcoin, que estava quietinho ali, não estava conseguindo acompanhar as movimentações do ouro, o S&P 500. Mas hoje parece que, após o shutdown, o que a gente viu foi uma retomada do apetite ao risco. Inclusive, à medida que o Bitcoin veio subindo, a gente viu a dominância corrigindo e as altcoins também desempenhando muito legal ali após esse shutdown. Muita gente até que esperava que a possibilidade do shutdown fosse prejudicar os mercados, mas o que a gente viu foi uma retomada, o apetite ao risco. Então, como eu tinha falado em outros vídeos também, o que eu acredito é que a gente vai continuar vendo movimentações de alta nos mercados enquanto a gente tiver liquidez global. E a gente ainda está em abundância. O mundo está em máximas da liquidez. Enquanto estiver acontecendo isso, a gente vai ver sim as continuações dessas movimentações de alta, essa tendência de alta, esse ciclo que a gente está vendo, tende a continuar enquanto a liquidez estiver abundante. Vamos lá, com um shutdown, o que é que está em risco aí agora, Pressão ali dentro dos Estados Unidos, inclusive se cogita a possibilidade de demissões. Sim, essas demissões precisam de aprovação do Senado, se eu não me engano, tenho quase certeza. Porém, essa pressão que existe pode ser que aconteça sim essas demissões. Isso vai fazer com que o desemprego lá nos Estados Unidos aumente, pressionando ainda mais quem? O coroa lá, o Jerome. O Jerome vai ter que baixar juros de qualquer jeito, meu amigo. Estão pressionando o velhinho pra caramba. Pois é, a gente viu aí tudo subindo lá, ele, menos o DXY. O DXY vem corrigindo e segue corrigindo aí na tendência meio sofrida. O DXY não está sendo abalado por tudo, mas acredito que, claro, de propósito, o Trump tem interesse que isso aconteça. A dívida ficar mais fácil de pagar, inclusive os produtos lá nos Estados Unidos ficarem mais baratos, ou seja, ele quer vender mais para o mundo. Então, obviamente que ele tem interesse que o dólar se desvalorize para ele conseguir vender mais e a dívida também vai ficar mais barata. Vamos lá, ouro renovou máxima, S&P 500 renovando máxima, Bitcoin agora sendo cotado a 117 mil dólares. Esse vídeo eu vou falar também da análise de sentimentos, ponto de liquidações que tem, vamos olhar também as posições que estão aí de short, de long, quais são as zonas que elas vão ser liquidadas e quanto é que tem em cada zona dessa aí, caso o preço assuma a direção aí, vai em busca dessas posições para liquidar. Então vamos olhar tudo isso nesse vídeo hoje. Hoje vai ser um vídeo um pouco mais longo, que a gente vai analisar o S&P 500, o ouro, Ibovespa e análise de sentimento do Bitcoin, como de costume também. Então, vamos lá. Acredito que a gente ainda pode ver grandes movimentações de alta no final desse ano de 2026 no final desse ano de 2025 e início do ano de 2026. Acredito que tem tudo para isso acontecer, principalmente Jerome começar a baixar os juros, mas minha pergunta é, a gente está vendo claramente, já fiz um vídeo falando sobre isso, a interferência das inteligências artificiais de 2022 para cá. A gente vê que teve uma descorrelação ali, os empregos, a taxa de desemprego começou, as vagas de emprego começaram a diminuir, porém as empresas continuaram crescendo e seguem crescendo. Aí vamos lá, voltando aqui para o tema, Jerome Powell baixando juros, ou seja, deixando o dinheiro mais barato, incentivando a economia a crescer. A minha pergunta é, você como empresário, nesse momento que a gente está hoje, tendo disponibilidade de mais caixa para investir na sua empresa, optaria por contratar mais funcionários e possível dor de cabeça ou investir em inteligência artificial? Aí é que tá. Se esse incentivo, cada vez mais que acontecer, for direcionar, continuar sendo direcionado
para a parte da computação e as inteligências artificiais, as vagas de emprego tendem a continuar diminuindo. Mas é isso aí, é papo para alguns anos, né, desenrolando, vamos ver como é que isso vai parar. Isso é só minha visão, não é para o curto nem para o médio prazo, e sim para o longo prazo. Deixa aqui também sua opinião, quero saber o que é que você acha sobre a inteligência artificial, se vai influenciar muito na quantidade de vagas de emprego daqui para frente e eternidade agora, né? Então vamos lá, agora olhar os gráficos aqui, que é o que interessa, e vamos começar aqui por este panorama geral. Aqui a gente está vendo o primeiro gráfico S&P 500, que vocês podem ver aqui, ó, no miudinho, fechou renovando máximas históricas. O S&P 500 segue brabo, forte. As duas emas na cor branca juntas, gráfico diário, vai que vai. Se tiver correçãozinhas é igual essas aqui para continuação dessa movimentação forte de alta que tem aqui. É muito provável que o S&P 500 continue aí essa movimentação de alta, inclusive vai buscar aqui os 6.791 dólares aqui. É a próxima resistência aqui, já tem travado aqui algumas vezes, vamos ver se vai conseguir romper e ir em busca das próximas resistências aí, rompendo, né, continuar rompendo máximas históricas. Bitcoin chegou em uma zona aqui pelo indicador das NEMAs, né, que não conhece ainda, o indicador que eu desenvolvi, não são médias tradicionais, como vocês podem ver aqui, as NEMAs coloridas são suporte, resistências, acima do preço obviamente são resistências, abaixo são suportes. A gente tocou aqui por duas vezes, segurou muito bem o preço, não rompemos para baixo, voltamos para atacar as NEMAs centrais e rompemos a primeira e estamos agora atacando a segunda NEMA central. Como eu tinha falado já em outra análise, é importante que o Bitcoin supere essa NEMA aí para continuar essa movimentação de alta. Aqui o ouro também segue aí rompendo seus topos anteriores, está sendo cotado agora 3.862 dólares a onça, 31 gramas de ouro custando 3.862 dólares, é isso mesmo. Tá caro o ouro, né? O ouro não tá caro, o ouro tá o mesmo preço. O que tá caro, o que tá desvalorizando é o dinheiro, o dólar, que cada vez vale menos. O dinheiro fiduciário é lixo. Então, cada vez que imprime menos, vai valendo menos. As coisas que têm seu valor continuam valendo a mesma coisa. O DXY continua aqui, ó, derretendo, continua corrigindo bastante. Agora, vamos falar de um por um aqui, né? Este S&P 500, pô, quase travei a língua aí agora. S&P 500, pô, como eu falei para vocês, desde maio de 2025, né, desse ano, ele não segue nessa tendência de alta aqui acima das duas linhas brancas, e desde maio até então a tendência é cada vez mais forte e, como eu falei para vocês, quando estiver por cima aqui dessas duas linhas centrais, ou seja, trabalhando acima dos 6.494, a probabilidade maior é que o S&P 500 continue essa movimentação de baixa. E, como vocês podem ver, não está dando retrações muito grandes para conseguir dar oportunidades de compra. Então, qualquer correçãozinha dessa aqui seria já uma pequena oportunidade, para fazer compras gradativas, né? Mas é isso. Na minha visão, o S&P 500 tende a continuar essa movimentação de alta, final de 2025 e início de 2026, assim como o ouro, e eu acredito que assim também como o Bitcoin. Vamos agora aqui para o ouro. Deixa eu só apagar aqui essa, para não confundir vocês. O ouro também vem uma tendência muito forte, vem renovando máximas, a gente teve a divergência, mas você vê que as limas continuaram na cor branca, assim, na cor branca dando compra desde janeiro de 2025, ou seja, o ano todo o indicador está dando compra aqui no ouro, no diário, e segue comprado, agora trabalhando acima das duas limas centrais, muito provavelmente o ouro vai buscar aí os 4.000 dólares, né, por onça, não está muito longe, a segunda resistência aqui, né, está aqui praticamente nessa zona aqui dessa NEMA amarela. Então tem aqui a resistência ainda para romper nos 3.927 e após essa resistência a gente vai buscar lá os 4.000 por onça, muito provável. Enquanto o ouro estiver se mantendo, trabalhando aqui acima dessas duas NEMAs centrais, se mantendo aqui nas duas da cor branca, então, continua compra e segue o baile do ouro, muito provavelmente também continua aí essa movimentação de alta, e quem sabe o ouro esteja só no início dessa sua movimentação, né?
Eu acredito que o ouro pode continuar subindo ainda bastante, principalmente se a liquidez global continuar como ela está. No semanal segue aí uma tendência muito forte de alta também. Pelo semanal, aqui nas Nemas já está dando compra desde 2022. Desde quando? Dezembro de 2022. Olha a coincidência, né? No vídeo que eu trouxe aqui falando a descorrelação que teve entre, coincidência ou não, né? Entre o S&P 500 e as vagas de emprego, foi justamente no final de novembro de 2022. Aqui é dezembro de 2022 e o indicador começou a dar compra no ouro, no gráfico semanal. E desde então, segue indicando compra no gráfico semanal sem parar praticamente. Então o ouro vai aí muito forte, os bancos centrais comprando muito ouro, a China também vem comprando bastante ouro, isso não é novidade para ninguém, inclusive também trouxe um vídeo falando que a China vem comprando 10 vezes mais ouro do que ela vem declarando. Então, é isso aí, meus amigos. É rumo ao nova, quem sabe a nova ordem mundial, né, de monetária, quem sabe, né, que os caras estão preparando por aí. Mas obviamente a China está se preparando para enfraquecer o dólar, e o que ela pode fazer é justamente isso, vender os títulos de tesouro que ela já tem vendido bastante e olha só, substituindo por ouro. Muitos bancos centrais fazendo a mesma coisa, saindo do dólar como reserva e indo para o ouro. Isso é uma movimentação que a gente precisa ter atenção, eu tocando muito nesse ponto, porque realmente requer atenção e pode ser que seja só o início. Então pode ser que essa onda de compra, em direção ao ouro seja só o início, a gente ainda possa ver esse ciclo de alta do ouro ainda perdurar por mais algum tempo, uns anos, quem sabe. Então vamos lá, o ouro, querendo ou não, eu sou Bitcoin, gosto pra caralho do Bitcoin, incentivo a todo mundo entender e estudar sobre Bitcoin, mas eu te garanto também uma coisa, o ouro tem uma questão que eu sempre bato, que é um atributo que o Bitcoin ainda não tem, é o tempo. O ouro já se provou no tempo por praticamente toda a existência da humanidade. O Bitcoin ainda tem muitos anos para se provar. É um atributo muito importante quando a gente fala de ativos, atributo de superar o tempo, as adversidades do tempo. Enfim, comprem ouro. Comprem ouro e comprem Bitcoin. Essa não é conselho nenhum, aqui a gente não dá conselho, né? Mas estude sobre o ouro mais e estude sobre o Bitcoin também. Vale a pena. Da história do dinheiro, vocês vão ver que vale a pena ter ouro também, papai. Os metais, né, como um todo. A prata também vem rompendo aí, renovando as máximas aí dos últimos anos. Daqui a pouco vai romper máximas históricas também, o cobre também. Os metais, esses momentos de incerteza, tendem a valorizar e desempenhar muito bem, porque são ativos que têm um valor, né, intrínseco. Então, é isso. Eles tendem a ser o repouso ali nesses momentos de incerteza. A gente está vendo aqui agora Ibovespa. Ibovespa veio, né, trabalhando em máximas, aí rompendo topos anteriores, fazendo máximas, renovando máximas, e vem aqui no padrão do diário desde agosto, o indicador deu compra aqui, claro, né, vinha na tendência de alta já no período anterior, fez uma correção aqui em junho, depois retomamos a alta aqui em agosto. Desde então, seguimos aqui no padrão de alta, as limas seguem na cor branca. Agora, um ponto importante aqui, Bovespa vinha trabalhando aqui no gráfico diário acima desse suporte aqui das limas, a lima lilás, e agora a gente perdeu. Não significa que o preço vai corrigir até aqui, buscar suporte nos 141 mil pontos, mas, né, a gente tem que ficar atento aí, pode ser que possa vir uma correção. E preço se mantendo aqui acima dos 141.375, muito provável continuidade desta movimentação aqui de alta no Ibovespa. Vocês podem ver aqui no Ibovespa 15 minutos até 1 hora temos padrões de baixa, então as limas trabalham com padrões fractais. Vamos ficar atento aqui também a essa divergência aqui baixista no gráfico de 1 hora, já vem afastado há um tempo na Ibovespa, pode ser uma possível correção realmente se iniciando aí no diário, que já vinha fazendo uma grande movimentação de alta há alguns dias, né, um bom período. Então, seria natural uma pequena correção para continuar até depois essa movimentação de alta, caso o preço continue, né, siga acima dessas duas linhas centrais aqui. Se você quiser ter esse indicador no seu setup, o link está aqui embaixo, só você clicar, assinatura das limas, ou também fazer o curso MIT,
quem compra o curso Meet, eu dou 6 meses de acesso a esse setup aqui, ó, free, no bônus, e chama que vale muito a pena. Quem tem, não se arrepende, isso eu garanto a vocês. Galera, agora é isso. DXY segue aí caindo bastante. Bitcoin, gráfico diário. Vamos começar aqui falando pelo Price Action. Rompeu uma zona muito importante, na verdade, algumas zonas muito importantes. Topos anteriores foram rompidos, respeitamos o fundo anterior, também foi um ponto muito importante. Então esse fundo foi gerado aqui nos 107 mil dólares, o preço subiu para fazer um pullback, e nessa retomada, nessa correção que a gente fez aqui, muito bom a gente ter segurado aqui, fez um fundo mais alto que o fundo anterior. Isso é um grande indício de um início de um pivô de alta. E agora a gente vem confirmando esse pivô de alta nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo. A gente rompeu o topo anterior. Então agora a gente tem uma máxima renovada aqui, né? Rompendo um topo anterior e respeitando fundos anteriores. Isso aqui configura um pivô de alta aqui no gráfico diário, bem interessante. Bitcoin agora tende a continuar essa movimentação de alta, principalmente se mantendo aqui acima dessa zona. Pode voltar para retestar aqui esse rompimento que ele fez aqui dessa linha tendência de baixa? Pode sim, mas esse pivô aqui tá bem interessante. Quando ele se mantiver acima desse último fundo que ele fez aqui, a tendência é continuar essa movimentação de alta aqui, bem interessante, que o Bitcoin vem demonstrando força, principalmente nesse momento agora, né? A gente estava querendo ver essa correlação do Bitcoin com o S&P 500 e principalmente com o ouro. Na verdade, minha visão, e quem entende os valores do Bitcoin sabe que a correlação verdadeira do Bitcoin tem que ser com o ouro, assim, como um atributo, com um ativo que tem também atributos de reserva de valor, né? Essa é a minha visão. Enfim, então a correlação que a gente estava vendo é só nos momentos de correção, né? Enquanto esses ativos corrigiam, o Bitcoin acompanhava, mas enquanto eles subiam, o Bitcoin se mantinha lateral. Agora a gente está vendo o Bitcoin tentando retomar movimentações de alta, confirmando um pivôzinho de alta aqui no Price Action, rompeu linha de tendência de baixa aqui no gráfico diário, muito importante isso aqui. Então vamos lá, buscar agora rumo ao topo anterior, 124 mil dólares. Acredito que o Bitcoin é essa a direção que ele está agora, é isso que ele está mirando, é o topo anterior. Eu acredito muito que o preço pode ir lá buscar essa interação. Claro, quando eu estou falando que ele vai lá de vez, isso aqui é gráfico diário, pode demorar alguns dias, lateralizar, até corrigir mais um pouco, até depois continuar essa tendência. Mas muito importante que ele tenha segurado um fundo anterior, rompido aqui, rompeu esse topo anterior, então isso aqui configura um pivô, isso é excelente sinal no Price Action. E trazendo aqui agora as NEMAs, vamos dar uma olhada aqui nas NEMAs. A gente tem as NEMAs aqui no gráfico diário, e pelas NEMAs a gente está trabalhando na divergência. As duas estão na cor branca, ok, indicando já compra. Porém, aqui uma resistência, né? Pelas NEMAs é uma resistência aqui onde o preço parou. Então você vê que pelo Price Action parou do nada, mas aqui pra gente a gente sabe que tem uma resistência, e é a segunda NEMA central. Ela tem nome. Então tem que passar disso aqui, muito importante que o preço rompa essa segunda NEMA central e se mantenha aqui acima, para a gente acreditar aqui pelas NEMAs que vai vir mais porrada de alta pela frente e continuação dessa movimentação de alta. O preço só precisa romper e se manter aqui acima dos 118, 112. Muito importante essa zona aí para a continuação da movimentação de alta, pelo menos pelas NEMAs. Então, vamos ter atenção e vamos acompanhar essa movimentação aí do preço. A tabela das NEMAs está dando compra completamente, então bom sinal. A gente também não temos padrões antagônicos querendo se impor a essa direção do preço. Então agora a gente vai olhar a análise de sentimento e ver o que ela está falando para a gente, que também aqui é muito importante a gente entender. Vamos lá, o que a gente tem aqui de positivo na minha visão? Muitos sinais positivos aqui e que dão fortes indícios de continuação dessa movimentação de alta. Primeiro, o preço veio desenvolvendo, fazendo uma forte movimentação de alta, e olha lá, eu sempre falo de quem? Do Open Interest. Os contratos aumentando à medida que o preço foi subindo, isso demonstra interesse e força nessa movimentação de alta. Sim, tivemos uma grande captação de liquidez à medida que o preço foi subindo, muitas compras a mercado. Você vê o CVD veio subindo aqui, vinha corrigindo um tempo já, muita venda, mais venda do que compras. Agora parece que voltamos a ter mais compras, o mercado voltando a se animar. Então tivemos aqui alguns candles de compra a mercado com 1 bilhão, esse aqui foi 1,05 bilhões de dólares em compra a mercado,
que foi aqui na zona dos 115, 116, quando a gente rompeu essa zona, a gente teve bastante compra ao mercado. Porém, essa movimentação toda foi meio que desacreditada pela maioria dos players, porque a gente viu aqui uma grande maioria de posições entrando em vendido. Isso é muito short à medida que o preço ia subindo. Muitas posições de short foram sendo acrescentadas. Então a gente está vendo agora o ratio, que estava positivo na zona dos 1,75, a maioria em posições de long. Agora a gente vê o contrário, a maioria em posição de venda, shortando o mercado. 0,78. E isso é excelente. Indica que, apesar de já termos captado uma boa quantidade de liquidez aqui, tanto com essas compras a mercado, com essas stops, né, posições que foram estopadas e liquidadas também aqui que a gente teve no ratio, ou nessas liquidações, o ratio segue baixando. Significa que ainda temos mais posições para serem estopadas e liquidadas caso o preço continue, ou seja, é um convite para as instituições falando, continue a subir, que eu te garanto que vai ter liquidez. Então, enfim, situação aqui, pela análise de sentimento, também muito favorável, que o preço continue essa movimentação de alta, principalmente para buscar, ó, estopar e liquidar essas posições que estão aqui desacreditando nessa movimentação de alta, apesar de ser uma movimentação bem bonita, confirmada com open interest, bem bonita pelo price action também, confirmação de rompimentos de pontos importantes. Então quem está shortando aqui está moscando e está favorecendo com que o mercado continue essa movimentação de alta. Vamos olhar aqui também na CoinGlass, né, que a gente tem, olhar aqui onde é que está mais atrativo, né? Onde é que tem mais players para serem estopados e liquidados? Pô, a gente está tá bem igualitário essa disputa aqui. No 118.483, a gente tem 77 milhões de dólares para serem estopados e liquidados, né? Então, posições vendidas. E aqui para cima mais um pouco, mais 71 milhões. A gente tem 140 milhões aí na zona dos 118 até os 119 mil dólares. 118.483 até os 119 mil dólares. Uma zona aqui bem atrativa para captar, para as instituições captarem liquidez. Ou seja, aquele ratio que a gente estava vendo ali negativo, né? Subindo ali, a gente vai ver onde encontrar eles rapidamente. E abaixo também temos aqui uma quantidade interessante, 77 milhões de dólares de posições para serem estopadas e liquidadas nos 116.500. Então aí um ponto também que seria atrativo para captar um pouco de liquidez, mas quando a gente vê o ratio ali bem mais favorecendo bem mais as posições de short, eu acredito que está mais atrativo para o preço, para as baleias buscarem essas liquidações aqui em cima. Essa é a minha visão. Vamos olhar aqui se tem algumas ordens de instituições tentando segurar, e olha só, a gente tem ordens aqui, não são muitas, mas temos aqui 349 bitcoins dos 118.675. Um pouquinho acima daquela zona que a gente viu ali, que tem 77 milhões de dólares para serem estopados e liquidados, né? Então, tem gente tentando segurar aí para o preço não chegar nessa zona. E também temos aqui mais 449 bitcoins, 387 bitcoins nos 118.900. Quando eu vejo só duas camadas de ordens assim, eu fico um pouco meio ressabiado, porque isso aqui pode ser clickbait, pode ser que o preço chegue perto ali, essas sejam retiradas, ou também que sejam consumidas também. Quando a gente vê baleia grande mesmo querendo segurar o preço, elas botam muitas camadas de ordem, não é o caso. Abaixo, somente não tem muita quantidade de ordem significativa, temos aqui 248 bitcoins nos 116.400, próximo àquela zona ali que a gente também viu, né, para ser liquidada. Então, tá aí, análise de sentimento concluída. Galera, espero que vocês gostem, que tenha acrescentado de alguma forma para vocês aí também esse conteúdo. E se você não está inscrito, se inscreva já nesse canal, deixe seu like, vai me ajudar bastante. Se você chegou até aqui, principalmente você é o guerreiro, deixe seu comentário aqui embaixo. Então, ó, deixa o foguetinho para cima que eu vou saber que você chegou aqui no final desse vídeo. E é isso, galera. Compartilha esse conteúdo também. Vamos fazer esse canal crescer. Me ajude, que eu te ajudo. Vamos que vamos. É nóis. Deixa no comentário qual é que você quer que eu faça. Você quer que eu melhore nesse canal, que eu vou adorar ouvir. E tamo junto mesmo. Então é isso que é estar junto, né? Quando eu falo tamo junto é por isso. É porque você comenta aqui embaixo, diz o que é que você quer que eu melhore, é que você gostaria de ver aqui no canal, né? Então é isso aí. É assim que a gente faz crescer. Vamos lá. É nóis. Abraço. Tamo junto. Valeu.